Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Como é que vocês estão? Eu creio que tem alguém cansado aí essa noite. Eu tô, mas as forças estão sendo renovadas. Amém? A galera deu uma carreirinha. A gente sabe que o horário numa sexta-feira é bem corrido. Mas Papai do Céu, Ele é bondoso conosco e vai renovar nossas forças essa noite, amém? Se você viu no cartaz lá que a gente postou para vocês, a gente já tem um tema da pregação essa noite. Quem pode dizer para mim, por favor? Oi? O poder do recomeço, amém? Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, por favor. Quero agradecer a todos aqueles que foram convidados, receberam esse convite e conseguiram chegar até aqui. Vocês são bem-vindos a esse lugar, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, versículo 11, diz assim, ó. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida sobrando e eu morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Feche os olhos. Curvem suas cabeças. Querido Deus, nesse momento eu entrego um momento da palavra. Que o Senhor se faça presente, Senhor, como o Senhor já está aqui nos nossos corações. Eu te peço que toda mente cativa a tua palavra essa noite. E eu repreendo qualquer distração. E eu te peço que o teu poder, a tua graça, o teu amor invada nossos corações. Que a gente venha aprender de ti aquilo que o Senhor quer ministrar para nós essa noite, como cabeça de nossa família, como pessoas a qual o Senhor destinou, Senhor, para um propósito aqui na terra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmão, primeiro eu quero dizer a vocês algo poderoso, algo que me faz acreditar cada dia mais nas Escrituras Sagradas, de ter a Bíblia como referência do meu manual de vida. É porque é o seguinte, ela
não só mostra as virtudes das pessoas, mas também ela mostra, né, os trajetos das pessoas, pessoas que conseguiram sobressair, mas tem pessoas que fracassaram na vida. E o que é gostoso da Bíblia é que você encontra história de pessoas que fracassaram, desistiram e depois recomeçaram. A Bíblia está recheada de história de pessoas que recomeçaram a nossa vida. E recomeçar, às vezes, irmão, não é fácil, é difícil para algumas pessoas. Às vezes é muito complicado você recomeçar algo na sua vida. Mas Deus está aqui para renovar a nossa vida hoje e fazer com que a gente pegue um trajeto bem gostoso para o recomeço de algumas coisas na nossa vida. Amém? Amém? Então, existem relacionamentos que foram fracassados, que precisam de recomeço, oportunidades que foram frustradas, jogadas fora, que precisam de recomeço, né? Há casamentos que precisam hoje de uma renovação. Tem pessoas que fracassaram no estudo, que precisam voltar novamente. Desafios espirituais, pessoas que começaram numa vida espiritual e pararam no meio do caminho, que deixaram muitas coisas para trás. E com isso, às vezes precisa de recomeçar, mas infelizmente não tem força e nem vigor para que isso aconteça. Essa história que a gente leu hoje é uma história bem conhecida da Bíblia, e que a maioria das pessoas, sejam cristãos ou não, conhece a história do filho pródigo. Mas analisando no contexto de hoje, é bem legal, você entende a história do filho pródigo. Por quê? Porque hoje a maioria dos filhos diz: eu não quero mais morar com meu pai, me dê a minha herança, me dê a parte, e vai-se embora mesmo. Mas, irmão, na época que isso foi escrito, era o maior escândalo que poderia acontecer na face da terra. Desonra a um pai. Diga assim: desonra ao pai. Irmão, era a pior coisa que um filho poderia fazer, era desonrar o pai. Ao ponto dele chegar assim, me dá a parte que me convém. Não existia parte que ia convém a ele, não, porque o pai dele estava vivo. A herança existia, mas só poderia ir para a mão dele quando o pai morresse. Então, para a cultura judaica, era complicado eles entenderem essa parábola. Porque para eles não existia que um filho tivesse autoridade de chegar para o pai: ei, me dá esse dinheiro que eu vou me embora. Os filhos de hoje eu quero um PlayStation, eu quero um iPhone, e o pai se treme todo para dar para o filho. Não chegou a sua idade, eu não quero saber, eu quero. É ou não é assim, irmão? Os filhos de hoje caem de pau. Naquela época, era digno de castigo, e se não podia chegar à morte. Porque um pai poderia tirar o filho do testamento. Ele poderia jogar e dizer: você não é meu filho não, você me desonrou, você não tem parte comigo em nada, e sair. Então, para hoje é muito fácil a gente entender isso aqui, porque a maioria das pessoas fazem isso. Se não tem na sua família, você viu no seu vizinho, em algum lugar, acontecendo algo dessa maneira. De filhos que batem o pé: eu quero. E o pai aqui, ele vai e dá. Mas sabe qual é o entendimento disso aqui? Ele estava dizendo para o pai, dizer assim: para mim você morreu. Quando ele pede a parte da herança, ele está dizendo: você para mim não existe, você para mim morreu. Você não é meu pai, eu não quero saber de você, eu só simplesmente quero o que você tem. Está sendo para nós hoje, a maioria de nós fazemos isso com Deus. Porque o maior dom que Deus nos deu foi a vida. E por muitas vezes, quase todos os dias, a maioria de nós dizemos: eu não quero saber do Senhor. O Senhor para mim morreu. Eu quero viver a minha vida como eu quero. Da forma que eu quero. Porque todo pai, eu e você, a gente entende que a gente quer o melhor para os nossos filhos. É ou não é?
Mas existem momentos em que ele vai receber, e ele tem que ter paciência para isso. Vai chegar um momento em que as coisas vão chegar para a nossa vida, mas tem que ter momento para isso. Então muitas coisas que se aconteceu conosco no passado, nos trouxeram a frustração. E por isso paralisou a gente e deixamos muitas coisas para trás. Relacionamento. Algumas palavras do passado carregamos até hoje. E duas coisas paralisam a gente de recomeçar: fracasso e, por incrível que pareça, sucesso. Alguns sucessos no passado nos fez paralisar hoje e não dar um passo além. E eu quero te provar, antes de a gente entrar só no fracasso, eu quero te levar pelo menos na questão do sucesso. Abra aí em Filipenses capítulo 3, para que você possa entender essa questão do fracasso. Filipenses capítulo 3. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. A partir do verso 12, Filipenses 3, a partir do verso 12, diz assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou eu tenha sido aperfeiçoado. Entenda o que ele está dizendo. Não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para a que está adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, a gente está falando de um camarada, ele está aqui, se chama Apóstolo Paulo. O camarada que chegou ao ápice da sua vida, regozijando, porque ele disse assim, ó: eu corri muito atrás dos meus objetivos, corri muito para fazer aquilo que estava no meu coração, e consegui muita coisa, mas ei, não só isso não, eu tenho muito mais. O problema de muitos de nós é que conquistamos alguma coisa lá no passado, um emprego, um casamento, e estabelecemos alguma coisa que não nos faz mais querer novos objetivos e coisas novas para a nossa vida. Algumas pessoas casaram uma vez e disseram: não, tá bom, já conquistei a mulher, é o suficiente. Não, irmão, mulher se conquista todos os dias. Mulher se conquista todos os dias. Você é amado pelo que você provê dentro da sua casa. A mulher, ela ama um provedor, aquele que dá assistência, que está sempre junto, é um companheiro. Aí o camarada casa e não quer mais viver com a mulher. Conquistou, mas não está conquistando de novo. Não está recomeçando todos os dias. E às vezes reclama do seu casamento, reclama da vida como está. O amor do filho é conquistado todos os dias. Dentro do seu emprego, se você não renovar dentro do seu emprego, ou você fica para trás ou você é demitido. Então a gente, não é porque a gente teve êxito, né? A gente teve como é que se diz? Algo bom lá atrás, que a gente conquistou muitas coisas lá atrás, que a gente não deva conquistar aqui para frente. Amém? Está dando para entender? Tentar de novo sempre será um desafio para mim, para você e para muitas pessoas. Recomeçar pode ser uma tarefa dolorosa, mas Deus está dizendo para você essa noite e vai lhe encorajar a não desistir das coisas novas. Deus está fazendo coisas novas para mim e para você essa noite. A gente tem que abrir os nossos olhos e reconhecer que Deus começou a fazer algo novo.
Deus quer te ensinar a lidar com o recomeço, pois a tendência natural é repetir de novo algumas coisas que a gente fez no passado. É ou não é, irmão? Por muitas vezes. Eu fui atrás de um rapaz hoje à noite, porque eu passei o dia trabalhando. Andrei sabe quem é. E muitos vão saber que ele, infelizmente, a mãe dele faleceu hoje. Faleceu ontem, foi enterrada hoje. E eu não sabia. Passei o dia trabalhando. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava na rua conversando com o pessoal. E ele veio, né? Quando ele me viu, aí a gente tem aquela mania de brincar, né? Eu abraçar ele e tal, tudo. E ele veio tudinho. Quando ele já chegou perto de mim, eu disse: "E aí, cara, como é que tu tá?" Ele estava com cigarro, jogou logo o cigarro. Aí veio me abraçar. Quando me abraçou, começou a chorar. Ele está chorando por quê? Deu uma tapa na cabeça dele e tal, tudinho. Ele: "Acabei de ver o enterro da minha mãe." O cara foi um baque. Eu vi esse cara nascer. Ele ia ser abortado. Ele não foi um menino desejado a estar aqui. Mas a mãe dele, cara, com toda a dificuldade do mundo que aquela mulher teve, as loucuras que eu já imaginei ver na vida, eu vi ela fazendo loucuras, que eu dizia: "Mesmo, essa mulher não é normal." Ela decidiu ter o filho dela. Ela olhou e disse: "Eu não tenho condições de criar o meu filho." E deu para o pai e a mãe criar. Foi criado pelos avós. Num certo momento da vida dela, ela cansou daquela vida que ela estava vivendo e disse: "Eu vou seguir o caminho de Jesus." Irmão, essa mulher batalhou. Ela entrou no hospital, acho que uns 4, 5 meses atrás, que parecia que não ia voltar. Mas ela voltou para dizer para o filho dela: "A gente só pode parar quando a morte chegar. Levante a cabeça, vamos embora." Chorei muito com ele antes de vir para cá e dizendo a ele: "Honre o que sua mãe lhe deu, que foi a vida, porque ela ia tirar você, mas por amor a você ela não tirou." Muitos de nós podemos passar por momentos assim, e alguns já passaram, de perder pai, de perder mãe, de recomeçar de novo, de ter um casamento frustrado lá atrás. Recomeçar é importante, irmão, e é necessário. Não é porque a gente é cristão hoje que nos devemos recomeçamos todos os dias. Todo dia é um dia de recomeço, é algo novo, é um dia novo, é poderoso. Amém? O filho mais novo, né, da parábola que lemos, retrata um fracasso imenso. Decidiu recomeçar. Uma história de alguém que pode parecer conosco, uma pessoa que foi comer, desejou, né, comer a comida do porco, mas não conseguiu. O mesmo desafio que ele enfrentou, nós também podemos enfrentar todos os dias hoje. E também podemos recomeçar. Mas muita coisa nos impede de recomeçar. A vergonha, as lembranças do passado, o orgulho, a autoestima, né? Ou a baixa estima, o medo de fracassar, de se repetir a mesma coisa, o comentário das pessoas novamente, tudo isso pode apresentar um obstáculo para que eu e você não possa recomeçar. Muitas pessoas dizem: "Que nada, passei, estou aqui." E o homem ele tem um problema, ele é muito orgulhoso, não é, irmão? Ele já tem aquela tendência que: "Não, eu errei, mas vou ficar na minha aqui, ponto final." Aí não quer recomeçar, não começa nada, por quê? Por causa do orgulho, não deixa. Fracassou como marido, como homem dentro de casa, mas não quer reconhecer para colocar novamente o casamento em ordem. Errou lá no trabalho, mas não quer reconhecer que nada, se quiser me demitir, me demita, pode me botar para fora. Depois está aí, botando a mão na cabeça, desesperado.
Não, a culpa foi dele. Não, a culpa não, irmão. Eu quero que você levante a sua mão assim para o céu. Todo mundo levanta assim para o céu. Tudo, diga assim, tudo que eu estou vivendo hoje é culpa minha. É sua, irmão. Nem é de Deus e nem é do diabo. É sua, é minha. Nós decidimos como vai ser o nosso futuro e ponto. O problema é que a gente está agarrado com as coisas do passado, remoendo, falando besteira. Está chegando um momento aí de calar a boca de muita gente. Ah, o Brasil está assim por culpa de fulano, o Brasil está assim por culpa disso. Não, irmão, culpa sua, culpa minha. Porque independente do que aconteça lá, nós devemos viver a nossa vida. Devemos trabalhar, sustentar a nossa família, ser homens de verdade nessa geração. Eu postei um postzinho porque, irmão, o negócio está sério. Na idade da pedra, os homens lutavam com leão, com urso. Chegou na época das guerras, a galera saía com a espada, com a pedra na mão, para guerrear, para conquistar, matar bicho. Chegou em momento que o cara tinha que ser um cavaleiro para ser homem de verdade. Chegou em momentos em que homens de verdade usavam terno, gravata, uma bonhazinha. Aquilo era dito homem com respeito, de caráter. Hoje a gente chegou a um momento em que o homem se pisar no pé e fala, ai! Se fala uma coisa que não quer escutar, se ofende logo. A maioria dos homens totalmente afeminados. Que geração é essa? É o filho que a gente está criando, é isso? Está na hora de rever valores e postura. Não estou dizendo, mas dentro da minha casa, não, irmão. Se ele quer viver a vida dele, ele viu, mas você tem que ensinar o que é correto. Você tem que amá-lo. Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes a gente reclama muito do que está acontecendo, mas nós, como os pais, somos responsáveis por isso. Eu, como líder de jovem e adolescente, sempre digo para os pais: por favor, vá na escola dos seus filhos. Vá na escola dos seus filhos. As escolas de hoje não é como antigamente, não. Antigamente era respeito, hoje não tem respeito e pudor com ninguém lá dentro. Não tem. Por favor, vá na escola dos seus filhos. Vai escutar os professores dele. Vai ver o que está acontecendo lá dentro, irmão. Eu estou dizendo porque eu estou lá dentro, eu vejo o que está acontecendo. Faça feito eu, seja expulso pelo vice-diretor. Duas vezes que eu chego lá, uma vez ele não deixou nem eu entrar. Foi não? Não, esse aí não entra aqui não. Ele está com medo. A outra vez a gente foi lá socorrer uma menina. O que esse cara está fazendo aqui? Eu disse, era bom que fosse a filha dele. No meio da rua a gente socorresse para ver o que é que ele ia dizer. Está faltando homens de verdade. E eu creio que aqui está todos eles. Tá ou não está? Parecia uns Esparta agora, né? Porém, aquele filho mais jovem decidiu que nada impediria dele recomeçar. Ele decidiu que nenhuma vergonha, nenhuma dor, nenhuma frustração ou decepção seria maior do que a sua história de vida. Talvez você tenha chegado aqui, essa noite, com tantos sonhos, projetos, planos, que ficaram pelo meio do caminho. Você até desejou recomeçar, mas não conseguiu. O que é que tem impedido você de recomeçar? Quais são as suas dores? Qual é a sua luta? Qual é o seu trauma? Quais são os seus fracassos, sucesso? O que tanto impede você de começar nessa vida? De recomeçar de novo? De ter um novo começo? Tanta gente que eu abordo e diz assim, ó,
Meu irmão, eu tenho um desejo imenso de aceitar Jesus. Por que não vai? E por quê? A primeira desculpa do camarada é que eu não quero ser igual a alguns crentes, né? Que entra e sai. Quem já deu essa desculpa aí, irmão? Eu não quero ser como esses crentes, né? Eu não quero brincar. Eu quero quando entrar de verdade. Como é que você vai saber quando vai ser de verdade se você nunca tentou? É ou não é? Só é de verdade quando você diz: eu vou tentar, eu vou começar. Mas não, a desculpa é: Deus nem tocou no meu coração. Aí quando eu pergunto, a palavra entrou? Ele entrou. Eu senti algo, é Deus tocando no teu coração. Para cada desculpa que você me der para não aceitar Jesus, eu tenho um argumento para dar para você. Qualquer um. Até se você diz assim, ó, mas eu não quero. Mas eu digo, Jesus te quer. Você resiste se você quiser. E aceitar o Senhor Jesus é um novo recomeço para a nossa vida. Eu tenho medo de fracassar, sabe, pastor? Entrar, aceitar Jesus. Irmão, eu falhei 14 vezes. Há quem julgue, o pastor entrou e saiu, brincava não, irmão, eu queria mudar. Eu estava tentando. Mas estou aqui, 13 anos, 14 anos, 14 anos, 14 anos, irmão. Foi fácil? Não, e nunca vai ser. Agora que é gostoso estar na presença do Senhor Jesus, é bom demais. Sabe por quê, irmão? Eu nunca luto sozinho. Eu sempre tenho um Deus Todo-Poderoso do meu lado. Aí você pode dizer, pastor, eu não sou crente, mas eu também tenho um Deus. Tem. Mas não da forma que Ele se apresenta aqui na terra. O que é que impede hoje, no tempo de hoje, você recomeçar? Não tenha medo de recomeçar. Sendo assim, podemos aprender algumas coisas com esse jovem. E o primeiro passo, você que está com a Bíblia aí, abre aí Lucas capítulo 15, aquele que estava, e o versículo 17. O primeiro passo para o recomeço está aí, ó. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O primeiro passo para um grande recomeço é dizer assim, ó, ele caindo em si, reconhecendo os nossos erros. Irmão, aqui entre homens é como uma conversa. A gente está conversando, tá certo? Por enquanto é só eu que estou falando. No final, se você quiser conversar comigo, a gente conversa. Mas é um papo legal aqui entre eu e você. Ou coisinha difícil é eu e você reconhecer que estamos errados. Sabe, a gente pega os nossos pecados e sempre procuramos uma desculpa para viver com ele. Se traímos as nossas esposas, é porque lá em casa está ruim, é porque aqui é melhor, é porque não sei o que, é porque eu não conheço. Sempre tem uma desculpa, mas sabendo que está Se fazemos alguma coisa de errado dentro do trabalho, no ambiente que está trabalhando, a desculpa é: não, porque eles não me pagam direito, então eu faço o que eu quiser aqui só para me sair. Sabendo que está
Se maltratamos pessoas, mesmo sabendo que está errado, continuamos dando desculpa. Esse é o problema do ser humano. Ele não quer cair em si. Ele não quer reconhecer o seu erro. Quando reconhecemos que estamos errados, abrimos a porta para um novo recomeço. O cara estava vamos dizer assim, irmão, não pode nem dizer no popular, mas ele estava lá acabado. Gastou tudo que tinha, irmão. Chegou na lama. Estava cheio do dinheiro. E agora liso batendo, liso leve, como é liso, leso e louco. Faz tempo que a gente não fala esse negócio. Estava lá, irmão, acabado. Não tinha nem o que comer. Ele se lembrou de onde? Da casa do... Porque lá em papai tem quero estar na igreja, quero participar do corpo de Cristo, mas não reconhece seu erro e não quer mudança. Até deseja, mas não reconhece, não quer mudar. Ele esbanjou tudo que tinha, foi disciplinado, tudo que possuía. No entanto, sua atitude fez padecer necessidade. Somente quando chegamos no último estágio da nossa miséria humana é que nós reconhecemos que estamos errados. Comemos mistura de porcos, comemos aquilo que o diabo oferece, mas é difícil, só no fundo do poço é que reconhecemos que estamos errados. Ele pôde fazer uma retrospectiva e reconhecer as suas falhas. No processo do recomeçar de novo, às vezes somos orgulhosos demais, fracassamos e não queremos reconhecer os nossos erros. Caímos, mas não queremos admitir nossa culpa. Não há recomeço sem reconhecimento dos nossos erros cometidos. Diga assim: não há recomeço sem reconhecer os erros cometidos. Quando reconhecemos nossos erros, vai abrir uma nova história para nós. A história da vida de Jesus. A vida desse rapaz começou a mudar a partir de que ele caiu em si. Agora, irmão, eu e você essa noite podemos cair em si, podemos ou não? Tem alguém caindo em si aí essa noite? Tem alguém se identificando com esse camarada, filho pródigo? Então a gente cai em si. Qual é o segundo passo disso? É um passo que muita gente pensa num passo complicado da gente dar. É uma tomada de decisão. Eu até reconheço, mas não quero. Preferem viver com a vida que está, mas não quer tomar uma decisão de mudança, de transformação. Eu gosto de dizer que mudança, irmão, não muda a vida de ninguém. Alguém aqui já se mudou de uma casa para outra? Essa mudança mudou a sua vida? Mudança. Pastor, eu até mudei. Quando tiver a primeira confusão, você volta a ser o que você é. Porque mudar, irmão, é só tirar você de uma geografia e colocar em outra. Pastor, eu melhorei. Melhorar é você pegar, desculpa a expressão, uma fezes, um cocô, e tirar o odor dele, a catinga dele, e colocar um Malbec em cima. Ele vai ficar cheiroso, mas ele continua sendo, até mudou, mas continua sendo a mesma. Eu mudei. Não, irmão. Nem mude e nem melhore. A Bíblia nos ensina a nos transformar.
E aonde vem essa transformação? Primeiramente aqui dentro, e segundo no corpo. No grego, metanoia e metamorfose. Eu mudo os meus pensamentos, eu mudo a minha forma de ver o mundo, eu mudo a minha forma de ver a minha família, eu mudo a forma de ver os meus parentes, eu mudo a minha forma de ver o mundo. E agora eu tenho um comportamento de acordo com a minha mudança. Porque não adianta cair em si sem ter atitude de se transformar. Ele tomou essa atitude, ele disse: eu vou sair daqui, eu vou transformar a minha vida. Irmão, o cara estava na lama, olhando a comida dos porcos, olhando para alguém, ninguém dava de comer a ele. Ele disse: eu vou me levantar agora, eu preciso mudar. Está na hora de você decidir levantar e dizer: eu vou transformar a minha vida, eu vou transformar a minha família, eu vou fazer algo que vai mudar, impactar. As pessoas vão olhar para mim e dizer: uau, o que foi que aconteceu? É uma decisão minha, é uma decisão sua. O problema é que ficamos acarretados com as coisas do passado, pensando que vão pensar, e o medo de querer fazer algo novo, irmão. Se Jesus tivesse medo do futuro, ele não tinha subido na cruz do Calvário, e nem eu e você estaríamos aqui hoje. E o único destino que a gente teria é ir para o inferno. Mas ele decidiu subir naquela cruz para mudar a minha e a sua vida. Nada acontece na nossa vida sem uma decisão corajosa. Nada acontece na nossa vida sem uma decisão corajosa. Temos que decidir. Diga: a decisão começa em mim. Eu decido isso. Eu quero isso. Abra a tua Bíblia no Salmo 51, irmão. Eu quero ler esse salmo com você. Esse foi o primeiro salmo que eu li na minha vida. Salmo 51, versículo 1, por causa das horas eu vou ler aqui, você acompanha. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apagas as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei, e fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concebeu a minha mãe. Sei que deseja a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava, e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagasse exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó grande Deus, e renova dentro de mim o teu espírito estável. Não me expulses da sua presença, Deus, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me da alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então os teus caminhos eu ensinarei aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa de crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas no sacrifício, nem te agradas o holocausto, senão eu traria
os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito, diga assim, espírito quebrantado e um coração quebrantado, porém um coração quebrantado e contrito, o Deus, nosso Deus, não desprezará. Amém, irmão? Esse salmo foi o primeiro salmo que eu li sem entender. Quando eu terminei de ler, eu só fazia chorar. Eu não era crente na época, conheci uma galera que era crente. E comecei a chorar lendo esse salmo e entreguei para uma pessoa. E essa pessoa começou a chorar também. Com o tempo, quando eu me converti, eu entendi esse salmo. Escrito por um dos maiores reis que já pisou aqui na terra, chamado Davi. Davi, um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Chegou um momento que foi repreendido por um profeta chamado Natã, por um erro que ele cometeu. E o profeta foi muito sábio chegar para ele: Davi, chegando um rei na cidade, as pessoas pegaram um cabrito de uma pessoa que só tinha um, tendo ele muito, mas foram pegar que só tinha um, e mataram, e cozeram, e comeram, e deram para o visitante. O que você acha, rei Davi? Aí o rei Davi olhou para ele e fez: ele é digno de morte. E ele disse: essa pessoa é você. E a Bíblia diz que Davi, caindo em si, correu para dentro do quarto e escreveu o Salmo 51. Meu Deus, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos são maus. E ele começa em lágrimas decorrer a sua lamentação dentro de si. Qual era o crime de Davi? Adultério, assassinato. Mas o coração desse homem de arrependimento e um novo recomeço levou Deus a estabelecer nesse homem um grande reinado. Irmão, o problema de fracasso de muitas pessoas é o coração que não se arrepende dos seus erros. O problema de muitas pessoas é não reconhecer que existe um Deus e Pai todo-poderoso, de braços abertos, esperando você, que caiu em si, criou coragem para recomeçar, de ter uma nova transformação, saiu do seu lugar e foi diretamente para a casa do Pai. Chegou lá e encontrou um Pai de braços abertos. Irmão, eu sou um cara cheio de recomeços na minha vida. Parece que cada ano aparece alguma coisa para eu recomeçar. É luta diária. Por 14 vezes eu tentei seguir o evangelho de Jesus, irmão. 14 vezes não era brincadeira não. E eu não queria brincar de ser crente não. Eu amava a Deus, eu queria a Deus, eu desejava a Deus. Eu amava estar dentro de uma igreja, escutar a palavra do Senhor. Mas os meus desejos carnais não me deixavam permanecer na presença de Deus. Eu saía de um culto abençoado, que eu tinha acabado de entregar a vida a Jesus. Estava uma galera com o carro esperando, vamos para uma boate. Entrava dentro daquele carro abençoado e ia-me embora. E eu não era para beber, não era para fumar, não era para se drogar, porque eu não gostava disso. Mas me enfiava nós noitadas que ia parar só no outro dia para ir trabalhar. Ou às vezes saía diretamente de lá para o trabalho. No outro domingo eu estava onde? Na igreja. Sentava lá, escutava a palavra, fazia o convite e eu entregava a vida de novo a Jesus. Uma vez, pastor Alexandre, da igreja presbiteriana, meu amigo, olhou e fez: de novo, Wagner? Eu disse: o senhor tem que ver o que vai acontecer daqui a pouco. Ele disse: vem cá. Terminou o culto, tudinho, saiu e ele, quando chegou, disse: olha ali, ó. Eu disse: olha ali. Ele
Ele disse, você vai para casa comigo hoje. Você não vai para lá não, você vai para cá. Eu disse, então me leve para cá, porque ele já está ali esperando. Que eu era o amigo da vez, eu não bebia, não me drogava. Aí de vez em quando me dava um carro para levar. Era a pior desgraça que esse cara fazia. E a gente eu passava por esse momento, irmão. Até uma certa noite, como essa, Deus marca encontro, amém? Você não veio aqui porque você recebeu um convite de um amigo seu, não. Você veio aqui porque Deus marcou um encontro com você, porque Ele fez assim, você vai recomeçar hoje. E eu não canso de contar essa história, porque ela me marcou pro resto da minha vida, é por isso que eu estou aqui hoje. Num desses corre-corre da vida, encontrei com uma moça, e ela disse, vamos sair, vamos. Para onde? Uma boate. Me encontro com essa menina na frente da boate, a gente começa a conversar, começa a ficar, tá eu e um brother meu. Vamos para dentro? Vamos para dentro. Entra lá, deixo ela numa parte, entro na outra parte da boate. Quem conhece boate por aí, sabe que ela tem algumas partes dentro. Quem que sabe aí? A galera se confessou. Não só foi eu, né? Tem uns ambientes lá dentro diferenciados. Então nesse tinha um forró e tinha uma parte do dance. Eu deixei a menina no forró e fui para a parte do dance. Quando eu chego lá, uma mulher vai e me agarra. E a gente começa a ficar. E de repente, irmão, uma voz veio no meu ouvido e disse, se você continuar aqui, você vai morrer. Eu era afastado de Jesus e já tinha ouvido a voz de Deus. E eu disse, Ele está me chamando. Eu olhei para ela e disse, eu vou arrumar um lugar legal para a gente ficar, segura a ponta aí e sair devagarzinho. Aí Renato veio, o que foi? Eu disse, tá a comanda, tá a identidade aqui, paga lá e eu estou ali na porta te esperando. Renato corre, paga, o que foi que aconteceu? Eu disse, para cá eu não volto mais. A menina que tomava conta da segurança, que era uma gordinha, disse, o que foi que aconteceu, Wagner? Eu disse, para esse lugar eu não volto mais. Aconteceu alguma coisa com você? Eu disse, não, eu estou dizendo que eu não volto mais para esse sistema. Eu não quero mais esse mundo. Jesus está me chamando. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não bebia, eu nunca me droguei. Tá Silva aí que andou comigo um bom tempo, né? Ele que bebia, graças a Deus, foi liberto no nome de Jesus. Sentava com ele na mesa do bar, eu tomava 5 Coca-Cola, ele tomava 2 grades de cerveja. Tá doido, mano, sozinho. Jesus libertou. Não bebia, nunca me droguei. Eu não sei qual é o gosto de cigarro de maconha, eu não sei qual é o gosto de cheirar um pó, de uma pedra de crack, nada disso. Eu não estava doidão naquele momento, não. Era Jesus me chamando mesmo. Eu saí daquele lugar, na beira-mar de Olinda, atravessei o sítio histórico todinho de Olinda, fui, peguei o ônibus, voltei para cá e Renato, tu tá bem mesmo, irmão? Eu disse, eu tô, mano. Eu não volto para cá mais não. Cheguei em casa, dobrei meu joelho e disse, Senhor, me perdoe por todas as pessoas que eu machuquei, feri. E se o Senhor foi tão louco de entrar naquele lugar, por favor, transforma a minha vida. Eu não quero ser mais esse cara que dá trabalho, dá problema. Eu não quero. No outro dia, irmão, tudo mudou. O mundo continua a mesma coisa. Mas o meu coração tinha decidido mudar. Fui para o trabalho, primeiramente quebrei tudo que era errado que eu tinha, DVD. Cheguei no celular, apaguei tudo que tinha. Fazia questão, o celular que eu tinha, Silvio ajudou a mim a comprar, foi o melhor que tinha na época, não foi isso? Tinha acabado de chegar o celular, tinha tudo, irmão, dentro do celular. Tudo que não prestava, parecia que era feito pelo cara da Playboy. E tudo que não prestava tinha dentro do celular. Apaguei tudo. Quando cheguei no trabalho, o pessoal, me dá teu celular, a noite foi boa. Olha aí, cadê as coisas, cadê as fotos, cadê os vídeos? Mudei, irmão. Estava me transformando numa nova criatura dentro do ambiente onde eu trabalhava e me prostituía. E comecei. Deus foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que me colocou numa igreja abençoada.
que quando eu cheguei nessa igreja, eu disse: pode prender até o pastor, que é tudo bandido. Ou o que tinha de gente transformada naquele lugar. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Eu não estava morando em Maranguape, passando tempo em Olinda, só vim aqui de vez em quando, não sabia o que tinha acontecido dentro de Maranguape. Deus estava transformando um povo. Eu disse: rapaz, se aqui é o lugar dos ex, aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. Com o tempo, Silvio veio também, eu disse: Silvio, fica aqui, que a gente é o lugar dos ex, cara. E a minha vida começou a se transformar. Um casamento falido de 3 anos e 4 meses separado da minha esposa. 3 anos e 4 meses separado, a gente se reencontra na igreja. Papai do céu me dá o casamento de novo. Mas tudo tem que começar de fé. As coisas erradas que a gente não fez mais. Decidiu casar tudo certinho, irmão. Sem beijo. Oi, não me beije. A gente só vai ter alguma coisa depois que casar. Eu creio todo. Nós. Tudo certinho até o dia do casamento, irmão. Casei feliz na igreja, com tudo tinha direito. Gente me abençoou, que eu não tinha R$1 no bolso, mas papai do céu abençoou. Eu não sei se Silvio lembra, mas ele ofertou no meu casamento. Você lembra que você ofertou? Se eu não me engano, foi a parcela da moto. Alguma coisa assim. Alguma coisa, um dinheiro que ele tinha, ele disse: aqui é para o seu casamento. O rapaz onde eu fazia parte de uma lanchonete que comia muito lá, ele disse: eu dou todo o refrigerante. Ele vai chegar beijo, frevo. Irmão, chegou Coca-Cola, Fanta, Sprite, tudo de bom. E o casamento tinha comida que sobrou. Bolo a gente ganhou, tudo, milagre aconteceu. Deus me deu minha família de volta. Eu recomecei novamente. Mas tudo na vida, irmão, tudo na nossa vida, se a gente não vigiar, a gente perde. Tudo que se passa na nossa vida, a Bíblia diz: sede fiel até o fim. Não no começo ou no passado, seja fiel até no momento de glória, no momento que a minha vida estava boa, tranquila na vida, vivendo tudo que Deus mandou eu viver. Tocando pessoas, sarando pessoas, orando com pessoas, chorando, fazendo pessoas felizes. Chegou um momento em que eu fiz muita gente chorar com o erro que eu cometi. Errei, vacilei, pequei. Joguei tudo que eu tinha conquistado no lixo. Credibilidade, família, pastorado, amigos. Fiz pessoas me odiarem, olharem para mim com repúdio, com vontade de bater, de me machucar, de mandar-me embora, ameaça de morte, ficar isolado, sem contato com ninguém, que todo telefonema era uma afronta. Sem poder chegar no bairro de Maranguape 2, irmão. Tem que vir para cá escondido. Porque não vigiei. Porque não orei. Porque não permaneci fiel ao Senhor. É ruim quando você tem um sucesso. Quando você cresce. Quando você é reconhecido. E quando você cai, ninguém quer saber de você. Diga assim: mas existe um Deus, cara. Mas também não só existe um Deus se não tiver um coração pronto e arrependido para chegar. Dentro de um quarto, 3 horas da manhã, lendo um livro, Deus me deu um start de reconhecer novamente, de recomeçar novamente. A Bíblia diz: se você é o sal da terra, mas se o sal perder o gosto para nada, a não ser pisado pelos... Aí veio a minha salvação novamente. Como Davi disse no Salmo, ele disse: torna-me dar a alegria da salvação novamente. Porque a salvação se perde, irmão. E eu disse: Senhor, se eu não tenho gosto mais para as pessoas, que eu seja pelo menos um sal em qual as pessoas pisem e encontrem o teu caminho. Porque uma pedra de sal sem gosto em Israel
ela é usada quando neva. E quando cai a neve em Israel, eles pegam a pedra de sal do Mar Morto e colocam para derreter o gelo. Você sabia que sal derrete gelo? Eles pegavam a pedra de sal, colocavam, derretiam o gelo para que se fizesse caminho para as pessoas chegar onde? No templo. Para quê? Para adorar o Senhor. Eu disse: Senhor, se eu não tenho gosto, mas que eu seja pelo menos pisado pelos homens e ele reconheça o caminho da tua salvação. Quando eu estive no meu quarto, eu orei: Senhor, se você me der mais uma nova oportunidade, é a única coisa que eu te peço, eu vou fazer tudo diferente. 2 meses depois, minha esposa liga para mim e diz assim: ó, estava conversando com Deus e Deus mandou eu cuidar de você. Volte para casa, porque vai ser tudo restaurado a partir de hoje. Vamos recomeçar novamente. Peguei tudo que estava na casa da minha avó, voltei para dentro da minha casa, voltei para dentro do bairro e ficava com muita vergonha de vir para essa igreja. Para sair na rua, saía com medo. Minha esposa preferia sair sozinha do que comigo. Foi fácil recomeçar, irmão? Foi não. Depois o apóstolo me chama: venha cultuar, fique aqui na igreja. Você está disciplinado em tempo indeterminado. Estou aqui para isso. 3 anos se passam, eu com a minha vida procurando o Senhor, fazendo tudo o que eu gosto novamente. Você está apto a voltar, meu filho? Deus falou no meu coração. Eu retomo o cargo novamente, começo a lutar novamente. Por isso que eu digo a você, o poder do recomeço. Você pode estar aí: oxe, que é isso desse pastor? Tu é doido, não pode. Com ele, pode, irmão. Quem sabe, quem estava lá, sabe o que eu passei. Eu fiz muito já aqui, ó, chorar. Teve gente que ficou com raiva de mim. Posso falar do senhor, seu Cachelar? Seu Cachelar disse assim: esse homem nunca pisa na minha casa. Foi isso ou não? Quando ele soube. Hoje, eu sou quase um filho para ele. O homem que mais me ajuda aqui nessa terra hoje é ele. Eu vivo na casa dele, eu como na casa dele. Eu sou um filho para ele, ele é um pai para mim. Isso é porque quem tem um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você pode recomeçar essa noite, irmão. A Bíblia diz que quem é uma nova criatura, tudo novo se faz. Ei, irmão, se você quer uma vida nova, você tem que recomeçar com Jesus. Eu queria que você ficasse de pé e fechasse seus olhos. Reflita na sua vida, irmão. Esse é um novo recomeço. Hoje você decide fazer algo novo. Há um Deus querendo fazer coisas novas. Deus está querendo fazer coisas novas. A gente só precisa ver. E Jesus